Fala pessoal, aqui é o Joy da Unity. Eu vou gravar esse vídeo para vocês falando um pouco sobre estrutura, tá? A ideia é que seja um vídeo rápido e instrutivo, tá? Sempre que nós compartilhamos os nossos mapeamentos de estrutura, né? Algumas pessoas têm dúvida do porquê nós marcamos aquela região e a ideia é que vocês entendam, né, os motivos pelos quais a gente considera, né, os topos e fundos relevantes ali, né, dentro dos nossos mapeamentos, tá? A primeira coisa para você aprender a mapear as estruturas da forma correta que você precisa fazer é definir quais são as regras que você vai utilizar para considerar fundos fortes, né, topos fortes, tá bom? O que são, né, fundos fortes e topos fortes? São regiões que fazem rompimento de estrutura, que fazem quebra. Então nós trabalhamos sempre, né, a favor da tendência, né? A ideia é utilizar a tendência a nosso benefício e esse vídeo vai servir para isso, para que vocês consigam fazer o mapeamento de uma forma mecânica, sempre com as mesmas regras, para que você possa repetir os processos. Quando você consegue repetir os processos, você consegue aferir a sua assertividade, quantas vezes você acerta, quantas vezes você erra, né, dentro do mercado, para que você possa melhorar. Se você marca a estrutura com critérios diferentes a cada marcação, você perde eficiência nessa sua coleta de dados, tá? Porque ontem você considerou uma estrutura que era válida porque o pavio era muito grande, hoje porque o corpo é muito grande, amanhã porque a vela rompeu, né, determinada região, depois porque ela tomou uma liquidez. Então esses conjuntos de regras, né, que nós adotamos, eles fazem diferença para ter uma coisa mecânica, né? Porque o que funciona uma vez deve funcionar mais vezes. Essa é a ideia, né? Repetir os acertos e eliminar os erros, tá bom? Então, eu vou passar a visão dentro do que eu utilizo nos meus mapeamentos e eu espero que seja útil para vocês, tá? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, que nós tenhamos, né, determinado a direção do preço. Então aqui nós tínhamos um order flow de baixa e aqui teve uma mudança, né, um order flow de alta, bem agressivo, né? Como que eu faço o mapeamento e qual é o critério que eu utilizo, tá? Eu preciso, num retrocesso, expansão, retrocesso, expansão. Para considerar um fundo forte dentro do tempo gráfico que eu estou analisando, o meu conjunto de regras define que eu preciso de uma quebra, tá, de estrutura, e que antes dessa quebra eu preciso no mínimo de 2 candles, no mínimo, tá? 2 candles, um fechando abaixo do outro, tá? Essa é a minha condição para ter uma estrutura válida, tá bom? Então essa é a forma que eu marco as minhas estruturas hoje. E pro order flow de alta a mesma coisa, né? Um retrocesso aqui, ó, depois de um impulso de baixa, um retrocesso de pelo menos 2 candles, fazendo uma higher e renovando a higher para mim ter como um topo válido, tá bom? Então essa é a ideia. E trazendo para o gráfico, né, de forma prática, nós temos toda essa expansão aqui, né? Começou aqui embaixo e veio até aqui. Como eu marcaria, né, os pontos relevantes da minha estrutura nessa marcação aqui? Primeiro, preciso de identificar onde foi a mudança de caráter, onde foi a mudança, né, de direção. Nós tínhamos a última quebra aqui e esse foi, né, o topo que, né, gerou aquela quebra, tá? Então esse foi o topo e aqui, ó, eu tenho um ponto relevante da estrutura, tá? Que foi esse retrocesso aqui, tá bom? Então eu posso marcar aqui que está dentro das minhas regras ainda.
Depois disso, o preço fez uma nova quebra, né? Nessa nova quebra, eu tenho uma nova estrutura. Por quê? Porque tenho mais de um candle fazendo um retrocesso aqui. Então aqui para mim era válido como uma estrutura, tá? Uma mínima e uma máxima aqui. Depois eu tenho uma nova quebra aqui, ó, um candle fechando abaixo de novo, né? Então eu tenho novamente, né, uma nova estrutura. Ó, ele vem e fecha abaixo, então tem uma nova quebra aqui, tá? Tá, e aqui, né? Pronto. E agora, dentro das minhas regras, eu não tenho mais regiões válidas. A última foi essa aqui, tá? Eu não tenho mais regiões válidas. Aqui eu tinha uma estrutura que também era válida dentro do que eu aplico, tá? E aqui foi um movimento só, tá? Ah, mas e esse movimento aqui, você não considera como válido, né, essa demanda? Eu considero sim, mas não nesse time frame, tá bom? Então se eu tivesse que marcar a minha quebra de estrutura do H4, eu marcaria esse retrocesso e esse impulso. Num time abaixo, né, eu tenho essas estruturas aqui e eu posso marcar, né, diferente aqui a minha o fundo forte aqui do H1, tá? Assim como no M15 eu tenho outra região, que seria outra região mais próxima também aqui, que seria essa aqui, tá? Porque tem o conjunto de regras, né, que eu uso, que eu respeito, certo? Então, minha estrutura ficaria dessa forma, tá bom? Aqui um sell to buy que gerou quebra do H1, aqui um sell to buy que gerou quebras do M15 e aqui um sell to buy que gerou quebras do H4, tá ok? Então essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? Esse conjuntinho de regras, né, de candle fazendo mínima mais baixa ou, no caso de alta, né, alta mais alta aqui, ok? Então nós temos, né, esse conjuntinho de regras para ficar mecânico, tá? A sua marcação e evitar dúvidas na hora de fazer os mapeamentos, tá bom? Então, espero que ajude vocês, né? Agradeço se comentarem no vídeo, se recomendarem para alguém também que acha que essa dica vai ajudar aí a deixar, a tornar mais clara as marcações no gráfico. E uma sugestão também de próximo conteúdo é bem-vinda e a gente vai ter prazer em produzir aqui, tá bom? Forte abraço para vocês, gratidão, nos vemos no próximo vídeo.